Nós vimos a apresentação de fenômenos de efeitos físicos. We saw the presentation relating to physical phenomena De dois tipos. of two types. As cirurgias mediúnicas, The mediumistic surgeries, nas Psychic quais healing. não existem anestesia, where you saw there were no anesthesia hemorragia, or hemorrhaging nem infecção. or infection. Os pacientes, ao saírem do ato cirúrgico, The patients, when they leave the surgery, não tomam nenhum medicamento. they have no medication that they need to take. Eu acompanhei todos esses médiuns cirúrgicos que foram apresentados. I have seen and witnessed all these psychic surgeons that we saw here today. E o que é mais surpreendente And what's most amazing about it, é que eles eram chamados numa fila enorme, that there were large lines waiting to be helped by sem them. haverem dito ao espírito qual era o seu problema. And without having ever told the spirit what their problem was. Terminado o ato cirúrgico, iam embora. After the surgery, they would leave. Os espíritos já não têm interesse por esses fenômenos. The spirits no longer are interested in this kind of phenomena. Eles tiveram um momento na história da mediunidade, It had its moment in the history of humanity, que era produzir um choque. which was to produce kind of a shock, cause a Hoje shock. as cirurgias são no perispírito ou corpo astral. Nowadays, the surgeries themselves are in the perispirit or the astral body. Mas para poderem demonstrar aos cientistas, But in order to prove it to scientists, eles utilizavam de instrumentos não asepsiados, they would use instruments that had not been sterilized, que não tinha verdadeiras fontes de contaminação. which could have caused great infections. Na realidade, hoje no Brasil não há mais médiuns cirurgiões. In reality, today in Brazil, you no longer find Usando psychic instrumentos. surgeons using instruments. As cirurgias são feitas com toques Surgeries are done with touch, by ou em touch, visita dos espíritos que programam. or by visits from the spirits that program. Os pacientes ficam em casa The patients stay at home, e o efeito é o mesmo. and the result is the same. Outras apresentações ali eram de ectoplasmia. Other presentations that you saw there are related to ectoplasmism. O ectoplasma é eliminado pelos orifícios naturais da face. The ectoplasm, which is extrudes out through natural orifices in the face, E algumas raras vezes pelo órgão genital feminino. and very rarely also through the female genital organs. O ectoplasma é a Ectoplasm camada externa da célula. is the external part of the cell. Quando o médium entra em transe profundo, When the medium goes into a profound trance, ele exterioriza essa energia he brings out this energy, que se condensa nos seres espirituais. which basically condenses themselves into the spiritual Depois, beings. essa energia é reabsorvida Afterwards, this energy is reabsorbed, e o médium perde peso. and the medium will lose some weight. Nós vimos Kate King, We saw Kate King, fotografada por William Crookes, photographed by William Crookes, o médium Chico Xavier ao lado de alguns espíritos, and the medium Chico Xavier right next to some spirits, em materializações impressionantes. an incredible witnessing of materialization. Chico Xavier era médium de materializações. Chico Xavier was a medium of materializations, As mais belas que eu já vi, the most beautiful ones have witnessed, porque eram luminosas. because they carried light with them. Foi o médium mais completo da história da mediunidade de quem eu tenho notícia. Chico Xavier was probably the most complete, the most wholesome medium in the story of humanity that I have witness of seeing. Todas as faculdades imagináveis ele possuía. He possessed all the possible faculties of a medium that you could Ele imagine. pegava de um livro de ciência, He would take a book on science, passava a mão he would touch it with his hand, e dizia o conteúdo. and he could tell you what the contents of the book were about. Psicometria. Psychometry.
Olhava para a pessoa, He would look at someone, via o órgão doente. and he could tell which organ was ill. Normalmente não dizia. And he would normally not tell the person. Pedia orientação aos espíritos e recomendava um remédio homeopático. He would ask for guidance from the spirits, and he would prescribe a homeopathic medicine. Chico Xavier atingiu um grau tão elevado de mediunidade Chico Xavier reached such a high level of mediumship que o seu corpo exalava perfumes. that you could smell perfumes being exalted by his body. Certo dia estavam na cozinha do grupo. Once I was in the kitchen of the center of the group. Ele veio com uma bandeja, He was carrying a tray quase 20 pequenas xícaras de café. with about 20 small cups of coffee. O café no Brasil não é como aqui nos Estados Unidos. Coffee in Brazil, it's not like you see it here in the States. Como nos Estados Unidos tudo é muito grande, Since in the States everything is really então o big. café So coffee, no Brasil pequenininho. in Brazil, coffee is really small. Então Espresso vinham as shots. xícaras na bandeja, So you could see the cups on the tray em uma mão, in one hand e ele então, as luzes acesas. with the lights on. Pegava uma xícara e dava. He would take cup by cup and hand it out. A xícara escorria perfume de violeta. And you could smell the smell of violet Pegava coming out outra. out of the cups. He would get another one, Perfume de rosas. and you smell roses. Cada uma perfume diferente. Each cup a different smell and a different perfume. A primeira vez que eu senti o perfume que dele se emanava The first time that I smelled the perfume that was foi numa emanating from him madrugada de muito frio. was during a very cold morning. Nós íamos caminhando We were walking. e eu estava seguro ao seu braço. I was holding onto his arm. Então eu senti o perfume de jasmim. Oh, I smelled this perfume of jasmine, E eu sou muito entusiasta. and I am very enthusiastic. Então eu disse, mas Chico, que perfume. And I said, Chico, what great perfume, Ele odor. disse, é dos jardins. Yes, it's from the gardens. Daí a pouco eu senti outro perfume. And then all of a sudden I felt another Disse, meu smell. Deus, perfume de violetas. Chico, wow, violets. Ele disse, aqui não tem mais perfume assim. He said, well, we don't have any, but Quando eu me voltei, there is a smell. Eu vi que saía dele, senti. And when I looked back, I realized it was Eu emanating disse, from him. Chico, é de I você. said, Chico, it's from you. Ele disse, não, não é. He said, no, it's Se not. fosse de mim, He said, if it was from me, era Detefon. it would be like DDD, É um produto que DDT, mata baratas. which we use to kill insects. Porque era simplicidade. Because it was just his Imaginável. simplicity that we don't witness all the time. Eu estava com um grave problema de garganta. I had a great illness in my throat, E o médico me diagnosticara um tipo de câncer. and doctors had diagnosed a certain type of cancer No ano de 1954. in 1954. Estava afônico I could not speak, e sentindo muitas dores. and was great pain in my throat. Eu estava em São Paulo. I was in São Paulo. Eu resido em Salvador. I live in the city of Salvador. São 2.200 quilômetros de That's distância. 2,200 kilometers different distance between the two Então eu cities. resolvi passar pela cidade que ele morava, I decided to go by the city Para where me he despedir. resided to say goodbye. porque com um câncer de garganta, With a cancer, a tumor in my eu tinha throat, 27 I was anos, 27 years old at the era time. sinal de que possivelmente ia desencarnar. It was a sign that most likely I was going to disincarnate. Então eu fui à cidade em que ele nasceu, Pedro Leopoldo. So I went to the city that he was born, Pedro Ele me Leopoldo, recebeu com euforia and he received me so nicely. e perguntou, o que é que você tem? And he said, what do you have? Eu disse, a garganta. I said, oh, the throat. Ele mandou eu me deitar, He asked for me to lay down. eu me hospedava na sua casa, I usually stayed at his house when I e à visited. noite era reunião. And then the evening was the normal gathering, the Ele meeting. psicografava 8 horas sem parar, He would do automatic writing for 8 hours em nonstop vários in idiomas, several languages. e alguns especulares, ao contrário, para ler com espelho. Others were written in a mirror image format. Enquanto ele estava psicografando, So while he was doing automatic writing, pessoas eram indicadas para ficar comentando questões positivas para que os pensamentos do público ficassem centrados no bem.
While he was automatic writing, certain people were requested to provide positive messages so that they could elevate the psyche with the public. Antes ele me disse, fale o mais possível. And beforehand, he had asked me to speak as much as possible. Eu fiquei atormentado porque eu não podia falar. And I said I could not understand because I couldn't speak. Mas ele tendo pedido, But since he requested, fiz um esforço sobre-humano. I tried really hard. Quando terminamos, era madrugada. When we finished, it was already late at night. E fomos à casa do irmão dele fazer um lanche. We went to his brother's house to Eram make 3 up horas to da manhã. eat a snack. It was 3 a.m. Antes do lanche, Before the snack, ele me disse, Divaldo, eu vou lhe aplicar um passe na garganta. he said, Divaldo, I'm going to apply some healing, some passes in Levou-nos ao passes in your quarto. throat. He took me to the room, A mim e a mais 3 homens. myself and 3 other men. Éramos 5 homens. We were 5 men in the room. Eu sentei-me ao lado da porta que dava acesso para fora, I sat down right next to the door that would exit the room. uma única janela fechada. There was only a window that was Ele closed. apagou a He luz, turned off the light. debruçou-se sobre uma mesa He leaned over a table. e pediu-me para que orasse a Deus pedindo ajuda. He asked me that I begin praying to God, asking for Eu help. comecei a orar com muitas dores. I began to pray with great pain. Menos de 5 minutos depois, Less than 5 minutes later, eu ouvi uma voz feminina I heard a woman's voice que me dizia num português muito complicado: that spoke to me in a very complicated form of Portuguese. Divaldas, abre a boca. Divaldo, open your mouth. Eu então abri a boca. And I opened my mouth. Abre os olhos. Now open your eyes. Eu aí abri os olhos. I opened my eyes. Eu tive o choque. I was at shock. Estava diante de mim Right before me, uma jovem de 16 I anos, saw a young 16-year-old vestida de woman branco, dressed in white, loura, blonde, sorrindo, smiling, e disse-me: and said to Meu me, nome é Sheila. "My name is Sheila." Eu olhei para ela e vi Chico Xavier, os 3 amigos e eu. I looked at her and I saw Chico, the 3 friends, and myself. Tal a luz que saía dela. The brightness, the light that came É from como se ela her fosse feita de luz. was like if she was made of light. Eu fiquei deslumbrado. I was amazed. Eu disse: Sheila. I said, Sheila. Ela disse: morri na Alemanha. I said, I died in Germany Em 1942, in 1942 na cidade de Hamburgo, in the city of Hamburg durante a guerra. during the war. E fui convidada por Dr. Bezerra de Menezes, And I was invited by Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito guia do Brasil, who's a spirit guide of Brazil, para trabalhar com os brasileiros. to work with the Brazilians. Eu fiquei assim. I was Ela amazed. disse: vai ficar bom agora. And she said, you will get well right now. Eu comecei a chorar. And I began to cry. Abra bem a boca. Open your mouth wide. Então ela me apresentou algo como se fosse uma caneta, She produced something that looked like a pen com uma pequena lâmpada na ponta. with a little light at the edge. At the tip. 1954. 1954. Ainda não havia esferográficas. We still didn't have ballpoint pens at the time. E ela me disse: vai doer muito. And she said, this is going to hurt a lot. Então ela perguntou: você quer com dor ou sem dor? She asked me, do you want it with pain or without pain? Sem dor, I said, no pain. mas vai doer. And she said, but it's going to hurt. Eu fechei os olhos. I closed my eyes. Ela introduziu. She placed the Só que à instrument. medida que entrava, dobrava. As she Era maleável. placing it into my mouth, the E instrument então- kept on doubling in size. Eu ouvi. And I heard, Eu dei um grito I yelled, I screamed at that que time. acordou a cidade. That the whole city awoke at that point. Ela tirou She pulled it out. e disse: doeu, não foi? And she said, it was painful, wasn't it? Ele disse: pior do que a morte. And I said, worse than death. Worse than death. Porque homem não tem resistência à dor. Because men have no tolerance for pain. Quem tem resistência à dor é mulher. Only women can tolerate pain. Se o
parto fosse masculino, acabava a humanidade. If men were responsible for childbirth, for childbirth, humanity would cease. Porque o homem só teria uma vez. Men would only give birth once. Ela diz, vou aplicar novamente. And she said, I'm going to do it again. As lágrimas me desciam. I was crying. Ela Tears were repetiu a falling. experiência. She did it again. Doeu. It was really painful. Tirou. She pulled it out. Quando ela tirou, When she pulled it ela out, perguntou, e agora? and she said, and now? Eu disse, estou bem. I said, I'm well. Havia recuperado a voz. I could speak again. Aí eu fiquei I was amazed. como um pateta. Like, Super pateta. like a stooge. Goofy. Então eu disse, minha irmã, o meu médico não vai acreditar. I said, sis, my sister, my doctor will not believe this. Nem eu vou acreditar. Even I don't believe this. Amanhã Tomorrow, eu vou pensar que foi uma alucinação. I'm going to think of this as if it was an hallucination. Eu vou lhe pedir que me dê algo material I'm going to ask you to give me something para eu material guardar. that I can keep. Ela me perguntou, e o que é que você gostaria? And she asked me, what would you like? Eu disse, já que você viveu na Alemanha, I said, since you lived in Germany, certamente você esteve nos Alpes. you probably were in the Alps at Sim, one é point. verdade. And she said, yes, that's Eu true. gostaria de um Edelweiss. I would like an Edelweiss. Eu não conhecia o I Edelweiss. did not know the Edelweiss. The E eu flower. gostaria de ver. I would like to see one. Porque uma amiga minha fala que o Edelweiss é muito bonito. Because a friend of mine tells me all the time that the Eu ainda Edelweiss não is a tinha very terminado beautiful de flower. falar. I had not even finished speaking, E ela com as mãos para cima, with her hands up, caiu no meu colo. let fall on my lap. Violetas dos Alpes, Violets from the Alps, Edelweiss. Eu Edelweiss. tirei o lenço, abri I opened up a handkerchief. e disse para ela, basta. I said, that's enough. Estavam úmidos. They were still wet, moist. Ela perguntou, And she asked, mais alguma coisa? anything else? Eu disse, sim, senhora. I said, yes, Já ma'am. que ela está Since she oferecendo. was offering, Ela perguntou, o que você quer? and she asked, what do you want? Eu disse que peça a Deus Ask God, para ter misericórdia de mim have mercy on me e ajudar-me and help me para que eu possa servir melhor cada vez mais. so that I may serve better and more often. Ela disse, pedirei. And she said, I will ask him. Ela se foi, She went, terminamos a reunião. we finished the meeting. Eu fiquei em estado de I êxtase was in ecstasy por um mês. for about a month. Até hoje eu tenho as violetas Up to this date, I still have those e os violets Edelweiss. and the Edelweiss. Quando eu visitei a Suíça, When I went to Switzerland, when I had the eu fui opportunity, aos Alpes I went to the Alps para poder ver o Edelweiss. to be able to witness firsthand the Tirei Edelweiss. alguns I removed some e levei para conferir. and I took them back with me so I could check one Porque os against the other. espíritas Because spiritists, somos crentes, we do believe, mas não somos estúpidos. but we're not dumb. Não acreditamos só pelo ato de acreditar. We just don't believe for the act of belief. Allan Kardec nos ensinou Allan Kardec taught us que a fé verdadeira that the real é faith somente aquela que pode enfrentar a razão face a face is the only one that can. The true faith is the only one that can em todas as face épocas reason da humanidade. face to face throughout humanity. Então nós temos que procurar os fatos So we must seek real facts. para ser uma fé raciocinada. So this may be a rational faith. Se um médium por acaso me ludibriar, If a medium me enganar, fools me, não interfere na minha fé, will not interfere in my faith, porque ele é um mentiroso. because he is the liar, Mas he o or she fato is. existe. But the mediumship does exist. Só se copia mal uma coisa que existe real. You can only make a bad copy of something that really exists. Então dizia o São João Evangelista: So St. John Evangelist used to say, examinai se os espíritos vêm de Deus, examine if the spirits come from God, para nós termos certeza de que são mensageiros da verdade. to make sure that they are the messengers of truth. Ao referir-me a Chico Xavier, When I refer to Chico Xavier, porque eu convivi com ele 42 anos, because I lived around him for 40 years, dormi na sua I casa, slept at his house, almocei à sua mesa, I had
lunch with him at his Então, eu table. convivi. So I did live. Convivi com a pessoa, I lived with the person, não o médium aureolado. not the medium with the aura. Ele vendeu mais de 25 milhões de livros. He sold over 25 million copies of books. Nunca aceitou nada. He never took in any money for that. Porque ele dizia, os livros não são meus. Because he would say, those are not my São books. dos They're from the espíritos. spirits. E como eles não ganham nada, And since they're not going to earn anything eu não for tenho it, direito de ganhar I have nada. no right to get anything from them. Trabalhou 35 anos, He worked 35 years, aposentou-se como qualquer retired, pessoa, like everyone else, para viver do seu salário. so that he could live from his retirement. Era a proposta da mediunidade gratuita, That was a proposal of the free mediumship, conforme o Evangelho de Jesus. like tested for in the Gospel of Jesus. Seguindo-lhe o exemplo, Using it as an example, também eu trabalhei 35 anos numa repartição pública, I also worked for 35 years as a public servant, dedicando todas as noites à mediunidade, and I dedicated all the evenings to the development of mediumship mas sem receber nada, without receiving anything for the pelo mediumship, prazer just for the de amar. pleasure of loving, Porque o amor não tem preço, because love has no price, nem o bem. nor good. Que preço eu pagaria a Chico Xavier por me restaurar a saúde? What price would I pay Chico Xavier for returning my health? Tudo o que aconteceu 52 anos depois Everything that happened 52 years foi afterwards graças àquele momento. was thanks to that moment. Então não há preço. There's no price. O preço é o amor. The price is really love. Daí nós espíritas e espiritualistas That's why us spiritists and spiritualists, deveríamos até tirar as palavras que separam as pessoas. we should really remove the words that separate people. Todos nós irmãos no ideal do bem, We all brothers in this ideal of devemos good. abraçar-nos We should hug each other e trabalharmos por um mundo melhor. and work for a better world. Cada um de nós com as suas características. Each of us with our own characteristics. Os dedos da mão nasceram na mesma hora, The fingers in the hand were brought out, born at the same time, mas são diferentes. but they're all different. Porque é na diferença que está a harmonia. Because in the difference is where you find the harmony. Se fossem todos iguais, If they were all the same, não poderiam pegar. we would not be able to pick up things. Porque é nessa diferença de dimensão que nasce o equilíbrio. Because in this difference in dimension and sizes is where you find the balance. Então que as pequenas diferenças nunca nos separem. So then the small differences should never separate us. O mais importante The most important thing é que nós fomos convidados pelo amor is that we were invited by love para servirmos ao mundo. to serve the world. Colocamos Sai Baba. We showed Sai Baba. Eu o conheci pessoalmente. I had the pleasure of meeting him personally. Tive um convite para ir à Índia, Bangalore, I had an invitation to go to India, Bangalore, e fui conhecê-lo. and I went to meet him. Tivemos uma entrevista de 2 horas. We had a meeting we had a 2-hour meeting. Eu tenho tido notícias do que na internet veiculam notícias muito grosseiras contra ele. I've been witnessing some news about him in the internet that are very bad. Não me afetam no conceito que eu tenho dele. That doesn't bother me in the conception that I have of him. Sempre haverá caluniadores e caluniados. There will always be people who will speak ill of others. Quem visse Jesus diante de Pilatos era um derrotado. If anyone saw Jesus before Pontius Pilate, would look at him as being somebody who was No entanto, era defeated. o vitorioso. But nevertheless, he was the victor. Pilatos representava César, Pontius Pilate represented Caesar. que passaram para a história como verdadeiros monstros. And they ended up in history as being monsters. Jesus representava Deus Jesus represented God. e dividiu a história da humanidade antes e depois dele. And he parted the history of humanity, the time before him and the time after Então him. não nos surpreendamos nós, os médiums, So as mediums, we should not be quando surprised nos caluniarem. when they speak ill of us. Sempre haverá uma pessoa desgostosa There will always be someone who will not like que what we're vai doing. reagir mentindo contra nós. He will react lying about us. Não nos preocupemos. Let's not worry about it.
A mentira não apaga a verdade. Lies do not erase truths. Continuemos o nosso trabalho por ideal. Let's continue our work for the ideal. Sai Baba não é médium. Sai Baba is not a medium. Tecnicamente é um paranormal. Technically speaking, he's just a paranormal. Os médiums somos paranormais. We, the mediums, are paranormals as well. Mas Sai Baba produz o fenômeno ele mesmo. But Sai Baba produces the phenomena himself. É um fenômeno psicapa, It's a phenomena psi-kappa, conforme a designação da parapsicologia. as parapsychology has Ele possui described. uma energia que ele mesmo, com a sua vontade, transforma as coisas. He possesses this energy, this capability that with his own will he can transform things. Porque nós vimos tirando a cinza do vaso que estava vazio. What we saw there was him removing ashes from a vase that was originally empty. Aquela Witness cinza empty. chamada vibut, Those ashes are called é vibut. perfumada They come with a certain e é aroma, terapêutica. and they are therapeutic Eu also. estava sentado ao lado dele I was seated right next to him, e então ele me perguntou: and then he asked me, o que é que você quer de mim? "What do you want from me?" Eu tinha tido uma experiência de quase morte. I had an experience of near-death experience. Tive infarto, I had parada cardíaca I had a heart attack, and my e me heart had senti fora stopped, do corpo. and I felt myself out of my body. Depois que eu voltei, After I eu returned, fiquei com angina pectoris. I developed a case of angina. É uma dor muito Very desagradável. painful. Quando a gente respira, tem a sensação que está cortando interiormente. When we breathe, we feel like something is cutting us inside. Ele então me perguntou: o que é que você quer de mim? And he asked me, "What do you want from me?" O intérprete estava ao meu lado. The interpreter that was standing next E to eu me, disse assim: nada, Swami. I said, "Nothing, Swami." Ele perguntou pela segunda vez: o que é que você quer de mim? And once more he asked me, "What do Porque you dá want from me?" relógios de ouro, Because to give golden watches, moedas de ouro, golden coins, objetos valiosos na frente de todo mundo. valuable objects in front of everyone. A roupa dele é uma túnica que se vê no claro o corpo interno. He's dressed with a robe that you can see his body translucent from his clothes. Então as pessoas pedem: eu quero um relógio, eu quero uma moeda. So people usually will ask, "I want a watch, a coin." Os relógios não têm marca de fabricação terrena. The watches that he provides have no logo or anything that shows who Quando ele me perguntou manufactured pela them. terceira vez o que é que eu queria, When he asked me the third time, what did I meu Deus, eu want? tenho que querer qualquer I said, "Oh my coisa. God, I need to think of something here." Então eu disse: So I said, peço ao Swami que abençoe a minha mente para pensar certo. "Ask the Swami that he may bless my mind so I may think properly, Que abençoe a minha boca para falar com dignidade. that he may bless my mouth so I may speak with dignity, E abençoe meu coração para eu viver com honra. and that he may bless my heart so I may live with honor." Ele então fez blessings, blessings, blessings. And now, o que é que você quer de mim? He completed the blessings, and again, once more he asked, "Now, what do you want from me?" Eu não quero nada. And I said, "I don't want anything." Ele pôs o dedo aqui no meu peito. He placed his finger E here me on my perguntou, chest and said, And "Ask, your heart. and what about your heart?" Ele, aí é que eu lembrei que eu era doente. Then at that moment I remembered that I was ill. Ele, Então, ele, blessing. And he said, "Bless you." Nunca mais eu tive angina I pectoris. never again felt Há the 20 angina. anos. 20 years. E eu não deixo a sugestão me pegar fácil. And I don't just let the suggestion Então, get to me. ele é um paranormal psicapa. So he's a psychocappa paranormal. Nós somos paranormais We are paranormals. psi-teta. We are psi theta. Porque teta é a letra grega da primeira, é a primeira letra da palavra thanatos, que Because- significa morte. Theta is the first letter on the Greek word thanatos, which means death. Então, parapsicologicamente, nós somos psiteta. So parapsychologically, we are psi thetas. Elegante, não é? It's very elegant, isn't it? Você é o quê? What are you?
Psiteta. Psi Theta. É ruim porque pode sair psicopata. It's bad because a person can be a psychopath. É muito melhor médium. It's much better to say medium, Channel. channeler, O canal da divindade. the divine channel. E depois nós apresentamos alguns fenômenos. Chico, em sua casa, vendo materializações. We also witness in the video Chico in his house providing materializations Através de um médium também extraordinário, through a great medium que foi muito meu amigo. who was a great friend of mine. Esse médium era asmático This medium had a bad case of asthma, e usava uma bomba para respirar. and he always had a pump that he needed to breathe. A especialidade mediúnica dele era curar asma nos outros. His specialty as a medium was to heal asthma in others. A mediunidade tem dessas peculiaridades. Oh. A mediunidade tem dessas peculiaridades. No, mediumship is peculiar in that way. Quando as pessoas ficavam curadas, When the people were healed, escreviam para ele dizendo: eu vou visitar você. they would write to him saying, I'm going to come visit you. Ele respondia: não venha, And he said, please don't come. porque senão a asma volta. Otherwise the asthma will return to you. Porque ele me dizia: a pessoa chega He would tell me that the person e would me vê arrive asmático, and sees me with asthma, então vai dizer: por que que ele não se curou a si mesmo? and they'll ask, why hasn't he healed himself? Por causa das provações. And that's because of karma. Nós temos provas e expiações. We have karma expiation to go through. E ser médium And to é be a carregar medium, uma cruz invisível. It's like carrying an invisible cross on your shoulders. Não se é médium para divertimento. You're not a medium just for fun. Não se pode usar uma faculdade tão nobre para futilidades. You cannot use this really noble faculty just for Seria o futile mesmo que things. usar a inteligência It would be the same thing as using your intelligence somente para games. just to play games. A inteligência foi feita para coisas muito maiores. Intelligence was made for much greater Assim a things. mediunidade. The same way O mediumship. médium é alguém que pode fazer 2 reencarnações de uma vez. A medium is somebody who can actually have 2 reincarnations during one lifetime. Durante o dia é a pessoa que tem seus deveres convencionais. During the day, it's the person that has the conventional duties. E nos trabalhos mediúnicos And with the mediumship work, é uma outra vida que ele está desenhando. it's a other life that he's also living. Está resgatando seus débitos e está conseguindo novos títulos de enobrecimento. He's absolving certain debts from the past and gaining new titles of spiritual enrichment. Peixotinho materializava os espíritos todos luminosos. Peixotinho. Oh, this medium, Peixotinho, has materialized all these spirits with great luminescence. E depois apresentamos a psicografia. And afterwards you saw the automatic writing Os olhos fechados with the eyes closed e a escrita mecânica. and the mechanical writing, É muito automatic curioso writing. It's que very os espíritos curious ficam em fila. that the spirits also form a line. Então cada qual vai dando sua mensagem, Each como of quem them fala um telefone, Writes a line, their message, as you would see here in a telephone, e o outro vai substituindo. and the next one comes in and takes over. Mas a mediunidade no Brasil alcançou um momento relevante, But mediumship in Brazil now has reached a very relevant moment com um caráter terapêutico na área dos problemas emocionais e mentais. in the area of emotional and mental problems. Porque Allan Kardec estabeleceu que nem toda loucura é loucura. Because Allan Kardec established that not every madness is real, is an illness. Muitos Madness. pacientes diagnosticados de psicopatas Many patients that have been diagnosed as psychopaths, são apenas obsidiados. they're only obsessed or influenced by Como eu spirits. fui. The same way I Eu was. tive uma obsessão física. I had a physical obsession or influence. E é o normal, são as obsessões psíquicas. And the normal is really to have psychic obsession or influences. Segundo livro publicado aqui nos Estados Unidos pelo jornalista Solomon, According to the book published by Solomon, the journalist, que se chama O Demônio do Meio-Dia, which is called the Devil of Noon, o maior problema na área do comportamento psicológico hoje
The greatest problem in psychological behavior today é o transtorno depressivo bipolar de afetividade. it's a bipolar depression relating to affection. A depressão. Depression by any other name. Existem no mundo 200 milhões de depressivos. In the world, you'll find 200 million people suffering from depression. E a estatística americana In statistics here in the States, é de que 25% nos próximos 10 anos serão depressivos. that 25% of the populace in the next 10 years will develop depression. É alarmante. That's alarming. Só que a ciência médica na área das doutrinas psicológicas Just that the medical science, as it relates to the doctrines, considera a depressão do ponto de vista fisiológico, considers depression from a physiological sense, do ponto de vista sociológico from a social point of view, e graças à hereditariedade. and also thanks to hereditary factors. O espiritismo vem colaborar com a ciência, Spiritism comes and corroborates science, demonstrando que muitos obsidiados showing that many people who are labeled obsessed apresentam-se como depressivos will show themselves as depressed ou esquizofrênicos or ou schizophrenics autistas. or autistics. Vivemos uma hora de grande intercâmbio entre os dois mundos. We live at a time where you see this great exchange between these two worlds, E os espíritos a quem magoamos and the spirits to whom we do harm voltam para cobrar as dívidas que temos para com come eles. back to collect the debts that we have with them. Começam telepaticamente dando-nos induções depressivas. They begin through telepathy to give us depressive thoughts. Começamos a ter uma ideia monólogo, We begin to have this monologous ideas. depois diálogo, Then we begin the dialogue, depois fuga para dentro, and then we return inside, depois queda na depressão. and then we fall with depression. Os produtos barbitúricos ajudam The medications of barbiturates do help, e devem ser usados, and they should be used, mas as terapias bioenergéticas também. but bioenergetic therapies should be used as well. No Brasil, In Brazil, nós procuramos os diálogos com os espíritos que obsidiam as pessoas. we seek to speak, to talk, to educate the spirits who obsess people. Não é necessária a presença do paciente. You don't need the patient himself to be present. Se o doente tem merecimento, If the patient has merit, os espíritos vão buscar o espírito mal, trazem the spirits will bring this obsessing spirit and e bring him eles over, incorporam no médium. and that spirit who's obsessing will O incorporate in médium the entra em medium, transe, and the medium will go into a trance, muda de personalidade will change his personality, e começa o diálogo. and the dialogue begins. A pessoa que dirige é o psicoterapeuta. The one who's directing the session is the psychotherapist. O espírito diz a razão porque está perseguindo. The spirit explains the reason why they're going after this person, E o terapeuta dialoga com ele, and the therapist dialogues with him até convencê-lo do mal que está fazendo. until he is able to convince him of the bad things, the evil that he's causing or doing. Depois de convencido, ele abandona After he's convinced, he e o abandons, paciente and the recupera-se. patient recovers. Mas para sermos leais, But so that we may be faithful aqui to nos this, Estados Unidos, here in the United States, essa experiência foi muito bem desenvolvida this experiment was very well developed por psiquiatra by a psychiatrist que escreveu livro notável nos anos 20 do século who passado. wrote a great book in the decade of the 20s last century. O livro chama-se 30 anos entre os mortos, And the book is titled 30 Years Among the Dead, em que no consultório dele where in his office, os pacientes entravam em transe, his patients would go into a ou a trance, mulher dele, or his wife, ele dialogava com o espírito, he would talk to the spirit, o paciente ficava bom. and the patient would become well.
Então nós realizamos essas atividades So we conduct these que activities, chamamos de desobsessão. which we call de-obsession or spirit therapy. Mas é necessário que a pessoa, o paciente, contribua But it's very important that the patient also mudando as contribute atitudes by mentais, changing their mental attitudes, as atitudes morais. moral attitudes. Nós vemos isso no Evangelho de Jesus, We see this in the Gospel of Jesus quando ele dialogou com os demônios when he spoke to the demons e expulsou-os. and sent them away, cast them away. Ele disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele He fez, said that we could do everything he did se quiséssemos. if we wished. E porque queremos, And since we want nós it, conseguimos. we are able to do it. Essas terapias para nos libertar dos transtornos mentais These therapies to get rid of these mental anguishes são muito valiosas neste momento. are very valuable nowadays. Por consequência, As a consequence, foram construídos no Brasil we built in Brazil dezenas de hospitais psiquiátricos com terapia mediúnica. In Brazil, they have built many tens of hospitals with psychiatric hospitals with spiritual therapy. Temos